Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Edza Magalhães e nesse papo de viajante solo a gente vai conversar com uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque ela está comigo no WhatsApp desde 2016. Então são 3 anos. A gente não conversa assim tanto, mas eu acompanho um pouquinho das viagens dela, a gente se fala e tudo. E ela tem uma história diferente, algumas experiências legais que eu queria trazer aqui para quem ainda não viajou, para quem está pensando, para quem está fazendo 18 anos, porque ela começou a viajar quando ela tinha 18 anos, então é uma outra experiência bastante diferente da minha, porque eu comecei a viajar sozinha mais tarde. Então eu queria trazer, porque hoje em dia as coisas mudaram, então essas experiências que ela teve que foram muito legais. Tudo bom, Edza? Oi, tudo bem? É um prazer estar participando disso aqui com você. Gosto muito do grupo, estou no grupo já tem um tempinho, como podem ouvir, como podem ver. E a ideia do WhatsApp também foi super incrível, sempre estou acompanhando lá suas dicas. É verdade. Então vamos lá. Primeiro eu queria que tu te apresentasse, né? O que tu faz hoje, quantos anos você tem, em que, vamos dizer assim, nível as viagens estão na tua vida, assim. Bom, meu nome é Edza Magalhães, eu tenho 27 anos, eu trabalho como professora na rede do Estado. Trabalhei na área privada e agora no Estado de São Paulo. Viajar para mim tem sido assim algo que mudou muito a minha cabeça e mudou muito a minha forma de ver o mundo, enfim, porque antigamente exatamente sobre viajar sozinha. Antigamente eu precisava de uma companhia e aí quando eu me descobri viajando sozinha, mudou completamente meu jeito de pensar e a viagem foi assim de uma forma muito contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal. E aí você me contou que a sua primeira viagem sozinha foi aos 18 anos. Como é que aconteceu isso? Ah, fiz 18 anos, vou viajar. Como é que apareceu essa história assim na tua vida? Então, viajar, a gente sempre teve essa cultura aqui na minha casa, mas era mais focada assim, porque nós somos da Bahia, minha família é da Bahia. E aí todo ano a gente viajava, mas era para visitar os parentes e tal. E aí sempre viajamos, em família. E quando eu fiz 18 anos, uma amiga minha iria casar, e aí nós combinamos de ir para Paraty, só que cada um ia por si, e chegou lá a gente se encontrou. Então foi a minha primeira experiência sem a minha família. E Sim. nós nunca tínhamos ficado em um hostel, nós nunca tínhamos ouvido falar de um hostel, e foi a nossa primeira experiência com um hostel, foi em Paraty. Foi uma despedida de solteiro de uma amiga nossa. Então foi a primeira viagem que eu planejei, e foi assim, não era para uma viagem para um hotel ou casa de parente, foi a nossa primeira experiência. Aí foi Certo. eu sozinha e encontrei lá depois mais 5 meninas, que eram a despedida de solteiro da minha amiga. Sim, mas aí o que eu falo assim é que às vezes também, por exemplo, às vezes as pessoas falam, tu falou assim bem claramente, por exemplo, vocês combinaram de se encontrar lá, mas tu fez tudo sozinha, tu fez a tua viagem, né? Organizou e tudo, e tu fez tudo por conta própria. Então, nessa viagem, cada um teve um dia para chegar, porque eram pessoas de diferentes lugares, e aí eu, vindo de São Paulo, fui sozinha. E aí encontramos as outras pessoas lá, e foi com primas também. Só que foi a primeira viagem sozinha, porque eu fiquei encarregada de planejar, de verificar a nossa hospedagem, Sim. passagem. Então ficou tudo por minha conta, que a gente que estava fazendo a despedida. E aí eu contei essa como a primeira viagem sozinha, porque a gente realmente foi o primeiro contato que eu tive sem a minha família, assim, Sim. sozinha. Então eu vou até fazer a pergunta para outra, porque depois disso você fez outras viagens. Eu queria saber o seguinte: nessa aí tu foi encontrar com pessoas, mas Sim, o fato de não ir com a tua família e ter que organizar tudo por conta própria, teve medo envolvido nisso? sim, nós ficamos com medo porque o caso do hostel, né? Nós nunca tínhamos ficado em um hostel, não sabíamos como funcionava. Nós fechamos um quarto pra gente, nós não compartilhamos com outras pessoas, até porque fomos em 5 meninas. Conhecemos pessoas no hostel, porque hostel não é só o quarto que você compartilha, você tem experiência ali, você tem acesso a outras pessoas e tal, e nós fizemos muitas amizades, inclusive. Inclusive, eu tenho amizades até hoje com pessoas que a gente fez lá no hostel, Legal. naquele instante.
E isso foi interessante pra gente porque a gente se descobriu. Porque viagem pra gente, pra mim, era só conhecer lugares com parentes ou visitar parentes. Nós não tínhamos a cultura de ir para uma pousada ou ir para um hotel. O hotel era assim, uma coisa uma vez na vida, outra na morte. Não era nada comum. Sim, sim. Muda completamente, né? Tá, e aí depois você fez, então, porque eu quero mais fazer em cima desse teu mochilão, sem falar inglês, aí tu foi sozinha, e aí tu fez França, Malta, e tu foi estudar em Malta, né, inglês, e aí depois tu ainda fez Turquia, Itália, Vaticano. Aí já tava ganhando o inglesinho. Não, foi no mesmo mochilão. Foi assim, depois dessa viagem de Paraty, que eu descobri que eu poderia fazer as coisas, planejar, no caso, as coisas sozinhas, aí eu fiz outras viagens. Eu fui para o Espírito Santo, aí para o Espírito Santo eu fui com uma amiga, nós tínhamos terminado um relacionamento, eu tinha terminado um relacionamento, ela tinha terminado outro relacionamento, e nós resolvemos viajar. Então, também contou, essa viagem foi bastante inspiradora assim para mim. Nós até falamos que desbravamos o Espírito Santo, foi assim um lugar muito legal. Eu conheço já, mas não assim, eu fui a trabalho, então aí nunca né, uma coisa assim de curtir e tal. Então, mas essa viagem para o Espírito Santo nós fechamos pacote, então foi também uma outra cara, não foi meio que mochilão. Nós planejamos aéreo, hotel, foi um hotel mais arrumadinho, tudo foi meio planejado, foi um pacote comprado, né? Então essa viagem ficou um pouco fácil, digamos, que a gente planejou um pacote e no pacote você tem um conforto de ter alguém no aeroporto te esperando, você não precisa se virar tanto assim. Tá, mas e aí o que hoje tu acha, o que tu acha melhor? Um pacote ou você fazer do seu jeito? O que tu prefere hoje? Depois que eu descobri arrumar as coisas por mim mesmo, eu prefiro 1000 vezes fazer por conta. Eu não gosto mais de pacote. É tanto que quando eu pesquiso uma viagem, eu fujo de pacotes. A não ser que seja muito, muito assim, produtivo em relação ao dinheiro, seja muito mais barato. Porque não, às vezes acontece, a gente compra assim, às vezes, dependendo, né? Essas grandes empresas, elas acabam tendo um preço talvez melhor, né? Mas a gente fica preso naquela história, naquelas datas, naquela coisa, a gente fica mais engessado, né? O que importa, eu acho, que é viajar e cada um achar o número que cabe para si, né? Tanto em termos do que tu vai ter na viagem, como no bolso, né? Então aí tem que acabar experimentando. Esse mochilão que tu fez, 2018, tu estava sozinha? Esse eu estava sozinha. Antes do mochilão, eu ainda viajei para Arraial do Cabo, para Gramado. Ah, tu falou que tu fez todo aqui, tu fez 9 estados aqui, né? Sim, no Brasil eu conheci bastante antes. Só que mesmo eu viajando sozinha, eu encontrava com amigos lá. Então sempre era assim, eu chegava uns 3 dias antes, mas depois chegava alguém que eu conhecia. E aí eu tinha um sonho de conhecer Paris. Paris sempre foi um sonho desde pequena. Assim. Eu amo. Nossa, amei. E falar inglês também se tornou uma coisa necessária na minha vida. Eu perdi uma oportunidade incrível de emprego porque eu não sabia falar inglês. E aí eu resolvi, 1 ano e meio antes, me programar e fazer o inglês. Só que eu não me adaptava com as escolas aqui de inglês. Eu estudava, mas para mim não entrava na minha cabeça. Para mim parecia uma coisa de 7 cabeças, um bicho de 7 cabeças, assim, ficou bem complicado para mim. E eu falei, eu acho que eu só vou aprender na raça. Se eu passar uma necessidade, eu acho que eu vou conseguir me virar. Eu me programei para ir para Malta. No começo, eu iria só para Malta para estudar inglês e tentar me virar melhor no inglês. Mas a passagem de avião estava caríssima para Malta na época. Foi em julho de 2018. Estava em média de uns 10, 11 mil reais. E eu falei, nossa, tá um absurdo, então não dá. E aí eu já tinha fechado com uma agência para ir para Malta, para estudar em Malta. E aí eu resolvi pesquisar ir para outro país e de outro país ir para Malta, que ficaria mais barato. Foi quando eu juntei a vontade de ir para Paris. Tá, mas aí virou um monte, né? Porque aí teve França, teve Malta, Turquia, Itália, Vaticano.
descobri que lá a passagem é bem mais em conta, que o que pega é daqui para a Europa, aí eu enlouqueci. Aí eu planejei ir primeiro para a França, depois eu fui para Malta. De Malta para Turquia foi um stopover. Na Sim. verdade, eu não estava planejando ir para a Turquia, só que quando eu fui comprar a passagem, que eu iria de Malta para Roma, teve esse stopover e eu aproveitei aí 2 dias na Turquia. Tá, então vamos explicar o que é stopover, né? Tu faz uma parada, como se fosse uma conexão, né? Só que aí tu fica mais um dia, dois. Quanto tempo tu ficou na Turquia daí? Quanto que era o teu stopover? Tu escolheu os Eu dias? fiquei 2 dias. E a empresa que eu fui era a Turkish Airlines. E ela é incrível, assim, ela ofereceu alimentação, guia, o hotel dentro do Aeroporto. aeroporto, isso. Então eu cheguei e eu não tive custo nenhum a mais. Eu fui de Malta para Roma e paguei R$ 500 com esse stopover que saiu para mim gratuito. Maravilhoso. E o que tu achou? Tu foi para Istambul? Amei! Que Amor? incrível, incrível. Tá, eu não conheço, mas e me diz uma coisa, em relação à mulher viajando sozinha num país muçulmano, como é que foi isso? Então, isso mudou muito a minha cabeça, porque eu pensava que eu chegaria lá, teria que estar toda coberta e, enfim, tudo que a gente geralmente escuta sobre o país, né? E quando eu cheguei, eu realmente levei um choque cultural, porque não é nada daquilo que eu pensava que seria. Eu fiz o tour guiado, né? Mas nesse meio do tour, ele deu um tempo para a gente sair e essa experiência foi muito legal. Eu gostaria de compartilhar, porque do nada começou a chover e estava caindo granizo. E eu entrei no Gran Bazar com medo ali, né, Sim. do granizo. E eu dei de cara com a menina. E eu tenho um jeito muito característico brasileiro, não sei se é porque eu dou risada demais, né? Quando ela me olhou, ela falou assim, Brazilian Girl, yes. E ela começou a tentar falar em português comigo, porque ela é apaixonada pelo Brasil e estava na época da Copa. O Brasil tinha perdido, enfim. Eles estavam falando, ela falando comigo, nós estávamos torcendo pelo Brasil e tal. E ela queria me apresentar a família dela, porque ela viria no outro ano aqui para o Brasil, no Carnaval. E eu fui conhecer a família dela e tal, e eles fizeram uma amizade comigo, assim, me ofereceram chá, me explicaram sobre a cultura, e assim como eles começaram a perguntar sobre o Brasil, porque eles estavam preocupados com ela, que viria para o Brasil, né? Eu também comecei a perguntar sobre a cultura deles. E eles me explicaram que a questão da mulher estar coberta totalmente vestida é quando ela se casa, no caso, né? Que aí você se guarda para o marido. Mas até o casamento, as pessoas lá podem andar normalmente, com a roupa que quiser, assim. Eu achei totalmente diferente, porque o que a gente vê não é isso, né? E lá não. Quando a gente escuta as coisas, a gente escuta sobre a ótica de um brasileiro falando o que interpretou lá. Todo Sim. mundo que fala, os blogs, eu me incluo nisso, a gente fala das nossas impressões, da nossa experiência, mas não da cultura em si. Então, por exemplo, quando eu fui para o Marrocos, eu tive uma guia mulher e ela colocou várias questões, entendeu? Completamente diferente do que a gente acha. Que é uma submissão, que não sei mais o quê. E ela colocou o lado do que é o real, do que ela viveu, de como ela foi educada. E não Porque a tinha gente quer comparar com a nossa cultura, não é mesmo? Exatamente. Então foi uma surpresa para mim. Eles explicaram bastante da cultura deles e me colocando no lugar deles, eu respeitei muito. É claro que você vai para uma mesquita ou para um lugar que é sagrado, você tem que se cobrir. Sim. Mas no dia a dia, assim, na rua, enfim, não tem. Então, lá no Marrocos, eu acho assim, quando a gente está num outro país, a gente está de visita no país, né? A gente é uma visita. A mesma coisa quando você recebe alguém dentro da sua casa, né? Se você tem o costume de deixar o seu sapatinho fora, né? A pessoa que vem te visitar, ela vai deixar o sapatinho fora. Então, eu sei porque quando eu fui ao Canadá era assim. Então, se tu vai na casa da pessoa, você respeita aquilo, né? Então, é a mesma coisa quando a gente está indo para um país, né? A gente não está ali para discutir o que é certo e o que é errado, né? Eu não concordo com algumas coisas, né? A gente não concorda com algumas questões, mas a gente tem que respeitar. Então, por exemplo, numa mesquita não posso entrar com os ombros descobertos, ok? Então, não me custa colocar, eu não estou ali para questionar.
né? Eu não estou ali para questionar. Eu posso não concordar. Então, assim, eu acho que tem uma questão de respeito. E quando a gente vê tudo que tá, a minha impressão do Marrocos é a minha percepção, mas não é a cultura exatamente deles, né? A gente não vai a fundo, a gente vai olhar, mas a gente não estudou a fundo, né? Se a gente estudasse mais a fundo a cultura de cada um, a gente poderia entender outras questões, né? Da onde que veio aquilo, por que que é aquilo, a mulher se cobre para ser submissa ou eles estão protegendo a mulher, porque tem outras questões envolvidas aí. Foi exatamente isso que fez mudar muito a minha ideia de cultura em relação aos outros também. Me colocar no lugar da pessoa. Porque, por exemplo, nós temos essa cultura aqui no Brasil de se vestir como nós quisermos, ok? Mas nós somos criados assim, e mesmo que nós não fomos criados desse jeito, nós estamos mudando, é um processo de mudança aqui no país. Agora lá não, eles são criados desse jeito, então para eles a verdade é essa e o certo é esse, né? Então... Não, e é a mesma coisa, porque imagina que uma menina que foi criada lá na Turquia com a cultura dela, ou no Marrocos que seja, ela vem para cá e vai passear na praia de Copacabana. Entendeu? Ela deve ficar assim, gente. Eles também, de uma certa maneira, vai ter um julgamento também, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa. Então, eu acho que viajar e conhecer essa tua história aí é sensacional, né? Eu conheci uma menina em Malta que estava estudando inglês, porque Sim. ela era de Butão, que eu nem mal ouvia falar. País da felicidade. Exatamente. E ela estava sendo prometida ao príncipe de lá, e ela precisava falar 7 línguas, e ela foi para lá para estudar inglês. E aí eu fiz amizade com ela, e ela estava me explicando sobre a cultura. Ela seria uma das esposas. Sim. E estava super feliz por isso, e eu não entendia muito bem, né? E eu falei para ela, mas por que você tem que falar 7 línguas? Você precisa, você vai usar essas línguas, né? E ela falou, não, é apenas um requisito que você tem que ter para conseguir ser alguma coisa lá do príncipe, enfim. Elas acabam usando, né? Porque se tu vai fazer, sei lá, jantares, recepções e vai falar com pessoas de outro lugar do mundo. Enfim, né? A gente tem que... eu sou dessa opinião. Tem alguns países que aí tem uma questão mais pesada, né? Em termos de mutilação e essas coisas, né? Aí a maneira de eu me pronunciar é eu não ir, entendeu? Se é uma coisa que vai mexer muito comigo, eu prefiro não participar, então eu nem vou, né? Entende? Melhor. Essa questão. Nossa, mas essa história aí foi genial, né? Eu não conheço a Turquia, ainda não fui. Eu indico, a comida é maravilhosa. Tá na lista, né? Sabe aquela lista? Sabe aquela lista interminável? Tá na lista, tá na lista. É só que eu falo, tá na lista. Quando eu vou, sei. A comida é sensacional. A estrutura, como se diz? A infraestrutura da cidade, você fala. Sim, muito, muito legal. E outra coisa que me chocou no começo foi o pessoal andar armado. Lá é super comum. Mas eu me senti segura em todo o tempo. No primeiro contato, assim, eu levei um choque das pessoas andando com metralhadora. Mas eu me senti segura. Não foi algo assim que atrapalhou em nada a minha viagem. Mas foi a época que você estava e você está se referindo à polícia local? É normal as pessoas andarem armadas. Entendi. Bom, eu vivo no Rio, né? Então, para mim, a única diferença é que a metralhadora está no traficante, não na polícia, né? Essa é a diferença. Inclusive, um dia eu conto a história das 2 metralhadoras na minha cabeça pela polícia. Gente do céu! Já teve isso. Mas, enfim. Essa viagem eu quero saber aí como é que foi a questão do medo, porque teve medo aí? Muito! Era um medo, assim, um medo escondido, porque para minha família eu falei, gente, tá tudo tranquilo. Mas aqui dentro o coração não cabia. Eu fiz um caderninho, escrevendo as coisas principais que eu deveria falar, porque o meu medo era o inglês, eu não sabia me comunicar. Eu estava chegando na França. E na França, eles também não são muito amigáveis quando você já começa a falar inglês. Então, eu aprendi a falar, não sei falar francês, e aí eu começava a falar inglês, então foi super aceita. Agora, essa questão dos franceses não gostarem, eu tive 2 experiências no metrô.
Eu perguntei diretamente em inglês e me ignoraram completamente, assim. Então, vale a pena você pelo menos saber falar, desculpa, não sei falar francês, ou se apresentar falando que é estrangeiro, para depois você começar a falar inglês, assim. Acho que é uma forma de respeito também com os franceses. Se você não quer... A gente não tem como falar todas as línguas do mundo, mas assim, você começar uma conversa com bonjour, s'il vous plaît, acho que dá para a gente aprender 2 palavras, né? Bom dia, por favor, né? Simplesmente, pelo menos para iniciar uma conversa. Para iniciar, exatamente. Depois tu pode até fazer mímica, pular e tal. Só que aí, a França, assim, tem essa questão. Eu já vejo um outro lado da França, que é quando você começa dessa forma que eu estou falando, de um bonjour, nananã, tu vai ter pessoas que vão parar tudo que estão fazendo e vão. E tem as pessoas mais velhas, tá? Elas não falam inglês, então elas te ignoram mesmo e elas saem te deixam falando sozinha. Quantas vezes? Aí agora, que eu tô malandra, eu ainda respondo, eu falo, merci, madame. Eu falo, muito obrigada por ter me ignorado, fofa, né? E aí a gente segue e vai. Levar para o lado do bom humor, porque senão acaba atrapalhando a nossa vida. Né? Mas é porque, geralmente, é porque a pessoa não fala. E também tem aquela coisa da cidade grande, daquele movimento do metrô, sabe? Da galera tá correndo. Se tu parar para observar melhor, né? O francês está sempre comendo na rua, tá com a baguete já, tá naquela correria. É a mesma coisa Nova York, Toronto, é um pouco assim também. E a gente tá lá de férias, né? Caminhando. Tu deve ter reparado isso, que no metrô tá todo mundo voando e a gente tá caminhando devagar. Só a gente. Para que tu começa a andar rápido também, daí tu para, porra, mas eu tô de férias. Mas eu sou acostumada, porque aqui em São Paulo é uma correria e você não está atrasada, mas você corre também. Não, mas eu digo assim, a gente está de férias, né? E eu me pegava de vez em quando no metrô na França, andando super rápido e dizer, calma, Denise, já estava ofegante, porque tu vai pegando o ritmo do povo. Isso acontece. Cara, viajar é muito bom, né? Viajar é muito bom. Eu tenho 1000 histórias de França para falar, 1000 histórias de coisa. Já foi pega sem a fotografia no cartão, desenrolei, já fiquei presa em catraca. Nossa, tem 1000 histórias. Gente, uma outra coisa que eu achei super diferente é a questão do bilhete. Que você coloca e você precisa pegar de novo, você não consegue sair, né? E aí uma pessoa aleatória também me avisou sobre isso, que eu coloquei o bilhete e já entrei, porque em São Paulo você não pega de novo o bilhete. E eles me avisaram isso. A minha primeira impressão, assim, foi boa. Também fiz amizades, fiquei em hostel e acabou a minha bateria do celular, o meu carregador não funcionou, o meu adaptador não funcionou. E eu encontrei pessoas incríveis que me emprestaram e consegui me virar na França, assim, de um jeito muito bom. Vamos voltar lá, quero voltar lá. E o medo? Fez o que com o medo? Botou na mala, levou junto? Fez o quê? Deixa eu explicar uma coisa, essa é muito legal. Eu cheguei na França e eu fiquei meio apavorada porque primeiro eu desci em Madrid e eles carimbaram meu passaporte, ok. E quando eu cheguei na França, eu fui saindo, e de repente eu já estava na rua, não passei por imigração novamente. E aí eu falei, meu Deus, se a polícia me pegar, eu não passei na imigração de novo, porque eu não sabia que se você vir de Madrid, você não precisa passar novamente. Sim. Eu já fiquei com medo aí. Aí voltei lá na polícia e perguntei se precisava, eles me explicaram que não, ok. Aí quando eu cheguei no meu hostel, eu estava com 3% de bateria e eu tinha ganhado um passeio no Rio Sena. E eu falei, e agora? Eu tô com 3% de bateria. Eu choro ou eu vou para esse passeio? E aí eu fui pro passeio. E acabou a minha bateria, não sabia mais, não tinha, tudo estava salvo no Google Maps. E como eu tinha pesquisado tanto, eu tinha na minha cabeça, parecia que eu cheguei e conhecia Paris como São Paulo. E eu consegui chegar na torre, fiz o passeio, foi incrível. Foi um medo superado. Eu falei, como é que eu vou voltar para o meu hostel? Eu não sei, mas consegui voltar. Tá, e aí você se deu conta que você é capaz, né? Sim, e eu usei muito a mímica, porque até aí eu não sabia falar tanto inglês. Eu estudei pouquíssimo aqui, fui muito despreparada, só com as frases mesmo que eu tinha colocado no caderno. E eu consegui me virar com a mímica para chegar no meu hostel. Sobreviveu. E hoje está aqui conversando
comigo me contando um monte de história. Agora que tu já já se passaram alguns anos e tal, né, que tu vem viajando, o medo já ele muda, não muda? Muito. Agora, acontece algumas coisas que se acontecesse comigo quando eu fosse nas primeiras viagens, eu estaria muito apavorada. E agora eu fico mais tranquila, assim. São poucas as situações que me deixam desconfortável agora. Agora que talvez, assim, o que eu sinto, não sei para você, né? Porque para cada pessoa é diferente. Eu até hoje, na véspera das minhas viagens, eu tenho aquela coisa, mas não é medo mais, é ansiedade para viajar. Ai, será que eu não estou esquecendo alguma coisa? Será que não sei o quê? Será que eu vou chegar na Polônia e vai ter alguém que fala inglês, né? Ou eu vou ter que falar polonês, né? Tipo, Sim, né? sim. As coisas assim, né? Que passa na cabeça da gente, que a mente da gente é muito, muito louca. Sempre, se eu vou ter internet, porque a internet vai ajudar muito. É. Caso aconteça alguma coisa ruim, documento, eu salvo tudo no e-mail, enfim. Caso aconteça, eu perdi passaporte, enfim, eu já tenho tudo salvo no meu e-mail. Então, essa é uma dica também que eu deixo para as A pessoas. gente pode dizer que quanto mais a gente viaja sozinha, melhor a gente fica, né? Sim, no começo das minhas viagens eu preparava uma mala enorme, não usava metade das coisas. E agora, por exemplo, a última viagem que eu fiz agora para Lisboa, eu fui com uma mala de mão só. E eu fiquei um mês. Então, é isso aí que eu quero chegar, então, que na verdade você fez essa experiência, você fez uma experiência pelo Old Packers, que aí, na verdade, é uma troca, né? Me conta como é que foi isso, como é que funciona o Old Packers, como é que tu descobriu, onde é que tu foi parar? Um primo meu me falou sobre esse programa, mas até então eu não tinha visto alguém que usou isso. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, em julho do ano passado, eu estava viajando em Foz do Iguaçu, eu conheci um menino que estava fazendo o Worldpackers e ele me explicou como funcionava o Worldpackers, que é um aplicativo. Você paga agora acho que está US$ 45 e você se torna membro durante um ano. E durante esse um ano você pode viajar quantas vezes você quiser, aplicar quantas vezes você quiser. Aí eu apliquei, eu me tornei um membro, paguei essa taxa, você faz um perfil, o que você pode fazer, por exemplo, eu coloquei dar aula de português, limpeza, quem sabe mexer em mídia, enfim, são vários tipos de serviços que você pode fazer. E aí lá você pode pesquisar o lugar que você deseja viajar e tem as oportunidades. Eu pesquisei para Lisboa. Na verdade, eu tinha pesquisado para Algarve. E aí eu fechei com a pessoa e depois como se fala? Essa ONG foi fechada. E aí o Worldpackers me mandou falando, olha, essa ONG foi fechada e tal. Eu entrei em desespero, que eu já tinha comprado as passagens. Então ela falou, não se desespera, porque nós vamos achar outra coisa para você. E aí eu fui para Costa da Caparica. Tá, então, na verdade, o Woodpecker seria uma troca. Você oferece os teus serviços e ele te dá o quê? Ele te Aí dá depende. hospedagem. Ele te dá hospedagem e, dependendo do lugar, ele te dá também uma refeição. Certo. Tem lugares que te dá hospedagem, 3 refeições. Tem lugares que te dá hospedagem e nenhuma refeição. No meu caso, eu tinha o café da manhã só. E a hospedagem. O trabalho foi muito simples, porque era uma escola de surf. E aí eu deveria atender as pessoas. E tinha eu e mais 5 meninas sendo voluntárias de todo mundo, assim. E aí chegou lá, o host, que é o dono, fez uma reunião com a gente. E ele foi me buscar, foi super, assim, amigável, uma pessoa incrível. Chegando lá, nós tínhamos o nosso quarto separado, a cozinha, tudo que a gente poderia usar. E aí ele falou, vocês querem trabalhar 3 horas por dia ou um dia inteiro durante a semana? Nós optamos por trabalhar um dia inteiro durante a semana. Então, também depende de como que você vai conversar com o seu host. Se você fechar com ele, trabalhar 3 dias, folgar 4, ok. Tudo depende da conversa que você vai ter antes de você fechar para você ir para o lugar. Então, com o meu host, a gente fechou assim. Cada uma trabalhava um dia. E o trabalho era limpar a casa principal, cuidar dos cachorros, tipo, passear com o cachorro. E se alguém chegasse, fazer check-in, check-out, tipo, muito simples. E aí eu trabalhei só um dia na semana.
porque eram 6 meninas e no domingo todo mundo dava de folga. E é uma coisa interessante, porque quando a gente viaja sozinha, o custo mais alto que a gente tem, eu acho que é essa parte da hospedagem, né? Hospedagem. É o que eu brinco, que às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para viajar, mimimi, porque tem várias maneiras, né? Corta uma coisa aqui, corta outra coisa ali, vai para mais perto, arruma aí um trabalhinho, né? Então... Inclusive, a Worldpackers tem todo o mundo no Brasil, inclusive. Então, não precisa ser para o exterior para você fazer isso. E tem outras também, tem outros sites além da Worldpackers também. Então... E com as outras meninas, nós juntamos e fizemos uma compra. Então, até a comida ficou muito barata pra gente, porque a gente cozinhava. O teu trabalho foi bem legal, né? Porque aí tinha outras meninas também. E me diz uma coisa, o que tu dá de dica para quem vai procurar? Quais os cuidados que tem que ter? Porque tem histórias também ruins, não no Worldpackers em si, mas nessa troca de serviço por hospedagem. Existem coisas que a pessoa chega lá e de repente o trabalho não era bem aquilo, o lugar não era bem o que estava escrito e tal. Então, tu teve um negócio legal. O que na hora tu olhou, tomou cuidado para poder fazer essa escolha? Então, cada um dentro do site tem um perfil. E o que eu mais olhei foi os comentários nesse perfil, de pessoas que já tinham ido, para ver se era realmente isso. Porque eu tinha encontrado outros trabalhos, mas os comentários eram mais ou menos: eu trabalhei mais do que o combinado, não gostei da cama, a cama era desconfortável, ou, sei lá, não era bem isso. Então, eu olhei muitos comentários que deixaram na casa, e a Sete Waves, que é a escola de surf, só tinha comentários positivos. Em relação ao host, eu acho que você deve perguntar ao máximo e deixar claro o que você quer, como você quer. Legal. Porque você vai estar adaptando aquilo à sua viagem. Então, é uma forma que você não vai estar só trabalhando, você também tem que se divertir. E o meu host era muito incrível, porque era exatamente isso que ele queria. Que a gente trabalhasse, mas também tivesse nossa área de lazer. Então, para quem vai pesquisar, tem que olhar bem qual é o tipo de serviço, porque também não é chegar de qualquer jeito. Você tem que fazer uma coisa legal para você ter um bom comentário no seu perfil, para você também ser uma pessoa bem aceita. Sim, porque isso que eu ia te dizer, você lá na plataforma, você também está sendo avaliada pelo host também. Sim, né? Para poder ser recebido pelo... Avaliação mútua, exatamente. Tanto você avalia o local, como eles também te avaliam. Então, é uma questão de bom senso, né? Porque você está trocando por um trabalho. Então, faça um trabalho legal, uma coisa bacana para você também ser beneficiado com isso. Certo. E tu pretende fazer isso de novo? O que tu achou legal? O que tu não achou legal? Porque também, do jeito que tu pegou esse trabalho, trabalhar uma vez por semana foi ótimo, né? Super tranquilo. O que eu achei legal, assim, foi porque eu conheci mais pessoas. As meninas que estavam voluntariando comigo só falavam inglês. Na casa só tinha pessoas estrangeiras, então eu treinei muito mais meu inglês. Eu achei que deu um boom no meu inglês, principalmente no meu listen. Eu gostei muito, acho que, de toda a experiência em si. Inclusive, eu aprendi a surfar lá. Ai, que legal! Muito bacana. O que eu não gostaria é um pouco complicado, porque eu gostei muito, eu me adapto muito bem. Só que depende, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de um quarto só para você, acho que não, você tem que deixar claro isso e arrumar um emprego que tenha um quarto privado. Por exemplo, eu compartilhava com as meninas. Então, depende muito da pessoa, de qual é o trabalho. Se tem que olhar bem, né? Tudo. Tem que olhar bem todos esses detalhes aí, né? Para minha primeira experiência, eu não tenho nada do que reclamar, assim, foi incrível, eu não tenho nada, porque eu deixei tudo muito claro antes, o dia que eu ia sair, como que ia funcionar, como que estavam minhas passagens, tudo eu perguntei antes. Então, quando cheguei lá, foi exatamente o que eu esperava, melhor do que eu esperava. Então, isso é legal, né? Ter essa surpresa. Me diz uma coisa, o viajar sozinha para ti tem lado ruim? Lado ruim? No começo eu me sentia, às vezes, meio perdida e eu falava, nossa, e agora? Ter um medo maior. Mas eu acho mas era perdida no espaço, tipo assim, eu tô perdida aqui nessa cidade, ou era perdida porque estava na própria companhia?
Às vezes era a questão de, nossa, eu tô longe de todo mundo, se acontecer alguma coisa comigo, o que que vai acontecer, como vão descobrir? E às vezes era minha mesmo. Eu tô perdida em mim, não sei dizer, explicar esse medo que a gente tinha. Mas assim, passou completamente, eu não tenho mais esse tipo de medo. Inclusive, viajar sozinha me proporciona tantas coisas legais que, às vezes, alguns amigos falam, Edson, vamos viajar, eu falo, deixa eu ir sozinha. Porque eu Você gostei não se mais. incomoda de eu ir sozinha? Porque assim, eu não tô querendo viajar com ninguém, né? Porque, assim, depende muito. Quando eu amo viajar com a minha família, amo viajar com amigos, mas existe alguns momentos da viagem que você vai para algum lugar, você chegou e você quer curtir mais e a pessoa já quer ir embora, ou a pessoa quer ficar mais e você não gostou muito daquela vibe, não gostou muito daquele lugar, quer sair. Então, viajar sozinha você não gostou dali, você sai, não precisa combinar nada com ninguém, você muda de roteiro, muda de plano e não tem muito essa que Não tem se negociação, não tem que ceder, não tem que nada. Quer dormir até meio-dia, dorme. A viagem é tua, né? Não quer não nada. quer sair à noite também, tudo bem, porque eu gosto muito do dia, eu gosto muito de explorar o dia e à noite eu quero dormir. Então, depende muito da pessoa que você está viajando para isso. E quando você está viajando sozinha, principalmente se você se hospeda em hostel, eu tenho muita facilidade de fazer amizade, né? Então, eu geralmente não fico sozinha. Eu sempre saio em Free Walking Tours também, que ajuda bastante a gente a fazer amizade. E quando eu quero ficar sozinha, quero ter o meu tempo, não tem ninguém ali que possa me impedir de ter esse tempo para mim. É. Eu acho que também uma coisa não impede a outra, né? Que eu digo, né? Pode viajar com a família, pode ter as viagens sozinha, as viagens com as amigas. Eu acho que eu prefiro viajar sozinha, mas eu viajo também com amigos, e, enfim. O que você diria, já que você começou com essa questão da viagem sozinha aos 18, né? Eu acho isso legal. O que você diria para uma menina de 18 anos hoje? Nossa, Em relação à viagem, né? Tipo, eu gostaria de ouvir quando eu tivesse 18 anos, porque com 18 anos você tem um medo enorme. E eu tinha muito daquilo que eu precisava de ter amigos para viajar, eu precisava de ter alguém perto de mim. Então, o que eu diria para uma pessoa de 18 anos é: se descobre, você é a sua melhor companhia. Porque quando a gente está sozinho, a gente inventa medos na nossa cabeça, coisas que não é real, você coloca ali como real. E eu acho que o primeiro passo é você se descobrir. Se você não quer começar viajando sozinha, vai no cinema sozinha, faz um passeio na sua cidade sozinha. E quando você se descobre como companhia, como uma boa companhia, o resto fica tudo mais fácil. Fica, né? Então, agora para a gente terminar, que eu adorei esse papo. Ah, cara, duas viajantes. Quando junta duas viajantes, né? Não adianta, assim, né? Tem história. Aí tem muita história. Para a gente fechar aqui, que eu amei esse papo, eu queria que tu me dissesse assim: viajar sozinha em uma palavra. Paixão. Vício. Tem vários, né, paixão? A gente pode ficar a tarde toda falando, né? O dia inteiro falando. Edza, super, super obrigada. Eu adorei, porque o objetivo que eu tenho agora, trazendo pessoas, é não só trazer assuntos diferentes, mas pessoas que não sou eu, porque não sou só eu. Eu tenho uma experiência, né? Outra, você tem a sua, cada pessoa tem a sua. Eu nunca fiz o Woodpeckers, provavelmente não vou fazer. E aí a gente mostra como tem várias maneiras de viajar e não tem a certa e não tem a errada. Existem várias opções, é só a gente escolher qual cabe, né? Qual é o nosso número de viagem. Então, super obrigada. E qual a próxima viagem? Tem a próxima já na cabeça esse ano? Eu tô pensando em Salar do Uyuni ainda. Vamos ver. A próxima mesmo vai ser aqui perto para Ilha Bela, que eu moro em São Paulo, eu nunca fui em Ilha Bela. Mas É legal. a outra, depois de Ilha Bela, seria Salar do Uyuni. Essa vai ser boa. Essa eu não fui também quero fazer. Edza, super obrigado. Outra coisa, deixa o teu Instagram para quem quiser acompanhar tuas viagens e tal. Qual que é o... Meu Instagram é Edza Dias Magalhães. Edza Dias Magalhães. Tá, a gente vai colocar, quem estiver vendo o vídeo vai estar embaixo. Quem não estiver vendo o vídeo, fala bem devagar agora. EDZADIAS
Magalhães. Edza Dias Magalhães. Beleza! Querida, obrigada, um grande beijo e nós seguimos juntas, né? Com certeza. E agora eu quero saber das próximas, daí nas próximas vai voltar aqui de novo. Ah, com certeza, precisando a gente tá aí, conta comigo. Eu amo o grupo do Facebook, inclusive quando eu vou viajar eu sempre coloco lá o roteiro para poder dar uma olhada, para ver se tem alguma dica legal. E gosto muito das suas dicas também. Obrigada. E aquele nosso grupo lá é muito legal, né? Porque tem uma mulherada boa de dica também. Eu vou deixar o link do grupo também aqui embaixo, em algum lugar, mas quem for procurar é Viajar Sozinha, Dicas e Experiências por Denise Tonin, que tem outros. Então, aí, estamos esperando vocês lá no grupo. Obrigada, querida. Um beijo e até o próximo. Até a próxima. E esse, então, foi mais um Papo de Viajante Solo. Eu sou a Denise Tonin e hoje a gente conversou com a Edza Magalhães. Um beijo e até semana que vem.